No último vídeo eu falei aqui no canal sobre a RTX 4000, onde através de dados e o histórico da Nvidia de 10 anos eu provei para vocês que a série 4000 foi a mais capada dessa década, onde em relação ao melhor chip da série, cada uma das placas foram muito cortadas. Então nunca uma 80 foi tão cortada em CUDA cores, TMUs, drops, tudo em relação ao que tinha sido praticado nas gerações anteriores. É claro que a arquitetura Ada Lovelace é simplesmente fantástica, porque apesar desses cortes agressivos, uma 4080 consegue render muito mais que uma 3080, porque realmente tudo que está ali está muito bem planejado e entrega alta performance. Agora, não significa que os cortes não foram feitos. Algumas pessoas não entenderam e vieram até inclusive falar: não, cara, esse vídeo está errado, não faz sentido. Você imagine se uma RTX 4060 fosse comercializada por R$ 4.500. O que você falaria? Acho que todo mundo está criticando, não é? Mas simplesmente se a Nvidia apaga esse nome e escreve 4070 na caixa e você não critica mais, é esse o ponto, cara. O hardware, ele tem uma classe muito parecida com uma placa 60, porque o histórico da Nvidia de 10 anos mostrou isso pra gente, tá? Então, isso está muito claro para mim, não só eu falando, o mundo inteiro fala sobre isso, porque é simplesmente a matemática, são os dados que a própria Nvidia nos fornece, tá? E hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas teorias sobre por que isso aconteceu, tá? Claro que vai ser difícil saber exatamente o que foi, mas são apenas teorias. E antes, eu preciso fazer uma breve retrospectiva para que vocês entendam o contexto, tá? Na série 700 da Nvidia foi onde eu comecei a fazer os meus reviews. Eu não sei se vocês lembram, mas a Nvidia estava fazendo até uns requentamentos de placa. A 760 era a GTX 670, a 770 era 680, lembram dessa época? A Nvidia estava reaquecendo essas placas, até que chegou a série 900 e ela foi muito boa, cara. Na época a GTX 970, espetacular, eu comprei uma, na verdade duas, fiz o Crossfire, fiz o SLI, né? Vou fazer um resumo do custo-benefício da GTX 970. Ela custa $329, ela bate na 290X e na 780 Ti em muitos casos. Às vezes fica mais, às vezes fica menos, mas fica ali naquela média. E consome 100 watts a menos. Acabou. Custo-benefício fantástico, cara. E essas placas se tornaram extremamente populares no mercado. A série 1000, a Nvidia manteve esse legado. E ali começou o que eu chamo de flip-flop da Nvidia. Eu não sei se alguém já usou esse termo, na verdade eu nem quero os créditos para isso de forma alguma, mas é uma forma que eu enxergo essa transição entre gerações, assim como na Microsoft, no Windows, você tinha ali o Windows ruim e o Windows bom. Isso é incrível como se mantém, cara. 98 bom, ME ruim, XP bom, Vista ruim, 7 bom, Windows 8 ruim, 10 bom, 11 ruim, e agora a gente tá esperando o Windows 12, que vai ser o bom, tá? É lógico, Lucas, mas eu discordo, enfim, não tem problema. Galera, a série 1000, ela foi espetacular, cara. E só para que a gente tenha uma noção de performance, pessoal, 1070 é mais rápida que a melhor single GPU da Nvidia hoje, que é a Titan X. Ela também é mais rápida que a Titan X. Então, vejam isso. 1070 ela bate a 970, 980, 980 Ti e Titan X custando $379. Ela bate placas de $999 custando uma fração disso. Cara, placa fantástica, uma 1070. Isso já tinha acontecido no passado, onde a GTX 970 entregava aproximadamente o desempenho da 780 Ti, tá? Então, a gente começou a ficar acostumado com isso. Pô, placa 70 tá entregando um nível de desempenho da 80 Ti. A 1080 também, cara, top demais, cara. A 1060, que se tornou a placa mais popular do mundo depois de um tempo, ela entregava mais VRAM que a GTX 980. Nessa época, estavam vendo incrementos, tá? E a performance acompanhava isso, cara. Era a performance de placa 80. E a AMD tava meio perdida. Na série anterior, na série 900, a AMD tava fazendo uns requentamentos de placa, assim como a Nvidia tinha feito no passado. Então ela lançou a 390X, 380X, fazia cortes de preço sempre.
investir em mais VRAM para tentar justificar. A Fury X, cara, eu lembro que a AMD falava assim, não, mas ela só tem 4 GB de VRAM, mas é HBM. Tem entrevistas disso. É HBM é mais rápido, então tudo bem ter 4 GB. A gente viu para onde foram as placas de 4 GB, né? Mas enfim. Então a AMD ela não fazia concorrência. Na verdade não está muito diferente de hoje. É lógico que a arquitetura da AMD melhorou muito, só que ela continua não fazendo concorrência forte. Eu fico impressionado com isso, cara. O que acontece? Será que a AMD não consegue ou não quer entrar nas falhas da NVIDIA? Onde a NVIDIA deixa as brechas, os buracos, a AMD não preenche, a oportunidade tá ali, cara. E simplesmente não acontece. E a gente fica sem entender, cara. Tá? Mas vamos voltar ao assunto aqui, depois eu falo sobre a AMD. Então, a NVIDIA, mesmo sem ter concorrência pesada da AMD, e se atente a esse detalhe, não tinha concorrência pesada. Tá? Em 2017, a AMD foi lançar a Vega 56 e Vega 64 com uma série de problemas, placas altíssimo TDP, drivers não estavam muito estáveis, mesmo sem concorrência. A NVIDIA, em 2017, lançou a 1080 Ti, que é uma placa muito forte para a época, e com preço agressivo, viu? A 1080 Ti, ela chegou no preço assim, tipo, cara, $650, para vocês terem ideia. Que era um preço ali da placa 80 e fazia com que a GTX 1080 caísse de preço. Olha quanto custa hoje uma 80, $1.199. Você vê que tem alguma coisa que não bate, que não faz muito sentido. Ah, mas a inflação, será mesmo que a inflação acumulou a esse ponto? Né? Aí você avalia por conta própria. Mas, mesmo sem ter concorrência, a NVIDIA ia lá e mostrava aquele hardware super poderoso, cara. Mas na série 2000 aconteceu uma coisa diferente, né? Que aí seria a geração flop. Observe ali o flip-flop, né? O flop, inclusive, tem até uma como que eu posso dizer, sugestão aí da série ter flopado, e de fato as vendas dessa época deram uma queda, mas depois deram uma reaquecida. A NVIDIA inovou, mas o salto geracional não era o mesmo que tinha sido praticado há 2 gerações, há quase 4 anos. Então na série 2000 chegou o Ray Trace acelerado via hardware do DLSS. A NVIDIA deu o pontapé, isso foi importante para a indústria. A AMD depois foi também, a Intel também foi, e toda a indústria está se moldando os consoles em torno do Ray Tracing. Mas o salto geracional puro não foi mostrado. Cara, eu estava no evento. Eu estava lá na apresentação da NVIDIA e pela primeira vez a NVIDIA não mostrou gráfico comparando a performance entre gerações. Eu falei, meu, por que, cara? E vocês sabem por quê? Porque não tinha diferença prática. Eles lançaram a 2080 e ela rendia um pouco a mais que a 1080, não tinha tanto em relação a 1080 Ti, perdão. E o preço era o mesmo. Então assim, você tinha 2 placas com preço parecido, com a performance parecida, e só que a outra oferecia diferenciais de Ray Tracing. Porém, não tinha jogo para Ray Tracing. Na época eles anunciaram Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5 e mais um outro, agora eu não lembro. Eu não sei se foi, acho que foi Battlefield 5 e acho que o Metro Exodus. Só que demorou alguns meses para você ter esse recurso. No caso, Shadow of the Tomb Raider foi chegar só em março do outro ano, para você terem ideia. Tipo assim, todo mundo já zerou o jogo em março, veio o Ray Tracing, a pessoa ia jogar de novo só por causa do Ray Tracing. Eu critiquei isso na época também. Então, não tinha salto geracional bruto, a não ser comparando o Ray Tracing, né? E a NVIDIA não mostrou gráfico comparativo. E pela primeira vez na história, a NVIDIA lança, junto com o line-up principal, a sua placa 80 Ti. E por quê? Porque senão não teria salto geracional para mostrar. Ela lançou a 2080 Ti junto com a 80. Isso não acontecia antes, sempre vinha 80, passava um ano depois, vinha 80 Ti. E dessa vez não. A resposta é simples. Se não fosse 80 Ti, não teria salto geracional para mostrar. E realmente é uma placa forte e mostrou salto geracional, tá? Então aconteceram essas coisas meio bizarras aí. E nessa época a AMD continuava atrasada. Ela estava ali sem concorrer no segmento high-end, que era importante para moldar os preços. A gente já começava a perceber aumentos de preço. Por exemplo, a própria 2080 Ti tinha sido lançada por $1.000 nos modelos sem MSRP e podia passar dos $1.000. Então você vê, já deu aquele salto.
A NVIDIA já estava se sentindo confortável para isso e até tinha justificativa, olha, agora tem Ray Tracing, temos que pagar a pesquisa de desenvolvimento, tem coisa diferente aqui, não é só rasterização. Beleza, mas o mercado não aceitou muito isso, cara. E aí ficou no banho-maria por alguns meses esses lançamentos. A NVIDIA continuou lançando as suas placas. Aí você vê que a 2060 já não tinha mais performance de 80, ela tinha performance de 70, tá? A 70 não tinha performance de 80 Ti, tinha performance de 80, então já deu aquela diminuída. Geração flop, como eu expliquei para vocês. Até que a AMD na Computex lançou a RX 5700, XT 5700. E aquilo ali, cara, foi algo que eu nunca tinha visto na indústria do hardware. A AMD anunciou, a NVIDIA foi lá e falou assim, beleza, a gente vai lançar a série Super. Cara, isso nunca teve uma série intermediária dentro da geração. Ela simplesmente lançou a 2060 Super, 2060 Super, 2080 Super, que meio que corrigia o salto geracional que não tinha vindo originalmente nas placas. E a AMD foi lá e falou assim, eu vou trocar isso daí, eu vou baixar o preço das minhas placas. Então, teve uma briga ali, cara. Isso não era comum de ver. A AMD não fazia diferença ali, cara. Era muito pequeno o impacto dela em relação aos preços. E a AMD parece que gostou do negócio e falou, a gente vai vir forte na próxima geração, que era a RDNA 2, a gente vai entrar nessa geração nesse momento. Vocês lembram quando vocês queriam comprar uma placa de vídeo high-end? A única opção era NVIDIA. Mas isso acabou. Hoje é um dia histórico para a AMD, ela está voltando ao segmento high-end, competindo contra as melhores placas da NVIDIA, tal como uma RTX 3090, através da 6900 XT, que chega no mês que vem. São placas que estão chegando com alto desempenho para brigar ali no topo e oferecendo os diferenciais que a NVIDIA oferecia até então, por exemplo, o suporte à aceleração de Ray Tracing via hardware. Então na série 3000 da NVIDIA foi o flip. Então passou o flip da série 1000, flop da série 2000, aí meio que deu uma flipada na série Super, na intermediária, até que a série 3000, cara, a NVIDIA lavou a alma. Ela veio avassaladora de novo. Para você ter ideia, pessoal, a 3070 chegou mais rápida que a 2080 Ti, e não apenas, chegou em Ray Tracing, não. Performance bruta da placa, ela é mais rápida que uma 2080 Ti, custando menos que a metade do preço e consumindo menos energia que ela também. Uau, impressionante, né? Algo parecido com o que aconteceu no passado. A NVIDIA sabia já o que a AMD iria trazer. A AMD havia prometido que traria a Big Nave, ou seja, aquelas placas mais fortes, e trouxe a 6900 XT, ela veio agressiva em preço e performance, a 6800 XT, 6800, enfim. A AMD passou a competir em vários segmentos que não acontecer. Pela primeira vez na história recente, a AMD passou a concorrer de igual para igual em todos os segmentos da NVIDIA. E a NVIDIA veio pesada na performance. 3070 começou de novo a bater a 2080 Ti, ou no mesmo nível de performance ali, e custando muito menos, porque a 2080 Ti era $1.000, a 3070 veio por 499, cara. Era o que a gente via lá na série 1000, nas séries antigas, e voltou a acontecer. Preços agressivos, 3080, um canhão, 3090, então, cara, placa fortíssima. O Ray Tracing começava a se estabelecer, porque as placas tinham mais desempenho Ray Tracing, o DLSS já estava mais estabelecido, já tinha bem mais jogos. Uma pena que essa geração ela foi mal aproveitada pelos gamers, por assim dizer. Uma pena para os gamers, não para a NVIDIA, porque a NVIDIA vendeu horrores, porque nessa época começou a segunda onda da mineração Ethereum. A primeira tinha sido lá em 2016, 2017. Na época onde a AMD perdeu o bonde, ele demorou para lançar as placas, né? E a NVIDIA tinha o hardware que precisava para mineração e vendeu muito nessa época. Então, junto com o lançamento da série 3000, já estava começando a mineração. Então, esses preços, na prática, eles não foram praticados. Por mais que no papel era barata, na prática essas placas só vieram a ficar baratas no final da mineração Ethereum, depois ele ter se convertido para o modelo de Proof of Stake, ao invés do Proof of Work, que sempre foi desde de muito tempo. Enfim, e aí você tem a AMD lançando diversas placas e chegamos ao momento atual nessa nossa breve retrospectiva. Passou então flip, flop, flip. O que vem depois? O flop, cara. E chega na série 4000
No flop, será que ela flopou? Bom, o número de vendas está muito baixo, conforme nós vimos aqui num vídeo, inclusive muito bem feito do Marcos lá do PC Facts. Ele mostrou que os dados de vendas estão baixíssimos e existem alguns outros motivos, não é apenas a Nvidia capou as placas, não, tem outras coisas. Uma delas, pós-pandemia, onde muita gente comprou hardware para vários motivos, pós-mineração, onde sobrou muitas placas, então agora as pessoas já fizeram seus upgrades, então a saída de placa está muito baixa. Então não é apenas a gente falar que é um fator, não, é só uma convergência de fatores. Mas, com certeza, se a série 4000 fosse mais atrativa em termos de evolução geracional, provavelmente estaria vendendo mais, tá? Mais uma vez, assim como na série 2000, observe o ciclo se repetindo. Na série 2000, a Nvidia inovou, o salto geracional não foi aquela coisa, né? E os preços subiram. Observe, os preços subiram. Na série 4000, a Nvidia inovou, ela trouxe Dual Encode, ela trouxe AV1 Decode, ela trouxe DLSS 3 Frame Generator, que inclusive a AMD prometeu, estamos caminhando para agosto. E nada, cadê o FSR 3, cara? A AMD falou disso em novembro do ano passado, vai dar um ano, cara. Você entende que às vezes a Nvidia ela tá confortável onde ela tá, porque, cara, a AMD não tá fazendo nada. Não é possível, cara. Mas tá bom. No final do vídeo eu falo mais sobre a AMD. Então, a Nvidia inovou, assim como na série 2000, mas o saldo geracional ficou aquém daquilo que a gente estava imaginando. Então, especialmente nas placas 70 e 60. Você pega uma placa 60, que é a mais popular, cara, a 4060, ela malemar bate a 3060, cara. É um pouco mais rápida que ela. A 4060 Ti malemar bate a 3060 Ti. E a explicação disso é a mais simples possível. O hardware é de placas abaixo. É que a arquitetura é tão boa que mesmo uma 4060 tendo 17% do chip em relação a 60 que normalmente tinha mais de 30%, mesmo assim ela ainda consegue entregar mais desempenho que a 3060. Mas se ela estivesse na categoria correta, cara, a 4060 teria no mínimo 50% de salto geracional em relação a 3060. Vamos colocar ali entre 45% a 50% pelos meus cálculos, tá? Seria um belo salto geracional. Mas é muito simples de entender pelo gráfico que eu praticamente desenhei para vocês aqui no vídeo. As placas, elas, na minha opinião, e faz todo sentido isso, elas foram renomeadas para manter o lucro maior numa época onde as vendas estão baixas. Essa é uma teoria que eu vou começar a falar sobre isso nesse momento, tá? Então, se você pega placas como 4080, pô, realmente ela é mais forte que a 3080, mas ela teve um corte de chip que nunca foi praticado. E não tem pandemia, e não tem mineração, não tem nada, cara. Ah, o mundo tá entrando em recesso. Beleza, mas a 4090, ela veio quase no mesmo preço da 3090 e entregando tudo. Muito mais performance, todas as tecnologias, o chip, o custo do chip não aumentou ali, tá ali, cara. Então assim, fica estranho você ver uma 4090... Se o processo de produção ficou mais caro, era para no mínimo a 4090 custar $2.000 e ela não custa isso. Então, por que as outras placas ficaram tão... Cara, uma 4080 por 1.199, isso nunca foi praticado. Na série 20, a 2080 Ti era 1.000 e já era criticado, agora a 80 normal tá 1.200, cara. Não dá para entender esses preços, não fazem nenhum sentido. E ainda assim, imagina assim, se fosse a 4080 com hardware de 4080 por esse preço, ainda seria uma coisa. Porque o saldo geracional em relação ao 80 seria, cara, 80% tranquilamente. Mas não, o hardware da 4080 mais se parece com uma 4070. E não é só o nome, até no vídeo que eu fiz, tem algumas pessoas que não entenderam. Ah, Lucas, mas o que tem o nome? Cara, se a 4080... por R$8.000 já tá meio difícil de vender, imagine se fosse ali uma 4070 nesse preço, você ia achar muito ridículo, não ia? Pois é, simplesmente tirar o nome de 4070 por 4080 já tá ok? É esse o ponto que eu expliquei no vídeo e algumas pessoas não entenderam, tá? Então,
Você até entrega alguns saldos geracionais interessantes na 4080, 4090, 4070 Ti, tá? 4070 tá ali nos 20%, mas começa a descer ali para baixo, cara, fica complicado, tá? E aí o DLSS 3 acaba sendo como se fosse um apoio, uma muleta ali para justificar o saldo geracional, cara. E inclusive, eu preciso até falar um pouquinho para você sobre o consumo de energia, porque quando a NVIDIA não tem o saldo geracional para mostrar, ela começa a mostrar outras coisas ali. Por exemplo, o Cache L2 é maior, mas na prática, como é que tá a performance? Tem uns pontos aí. Mas, por exemplo, na 4060 a NVIDIA bateu muito no consumo de energia. Ó, a 4060, pessoal, ela consome muito menos que uma 3060. Realmente consome menos, mas, cara, a arquitetura realmente é boa. Mas veja bem, cara, a 4060, que tem uma especificação de hardware abaixo de uma placa 50, é claro que ela vai consumir pouca energia. Vocês pararam para pensar por esse aspecto? Imagine se a 4060 tivesse um nome que faz sentido nos últimos 10 anos da NVIDIA, fosse uma, sei lá, uma RTX 4040 ou uma GTX 2660, por exemplo. É lógico que ela vai consumir menos que uma 3060, tá? Ela entrega mais porque a arquitetura é muito boa, mas o consumo está bem abaixo porque a classe de chip dela não faz sentido. Agora, imagine se você corrige isso. Imagine se a 4080 com hardware, com corte de 4070 tivesse esse nome. A 4070 consumiria 320 watts. E aí? Aí você falaria o quê? Tá consumindo menos? Não, tá consumindo mais que a 2070, perdão, que a 3070 da geração passada. É lógico que ainda é mais eficiente? Ainda é mais eficiente, porque ela seria muito mais forte que uma 3070. Agora, consumir menos, aí não tá? Então quando você analisa isso friamente, cara, deixando de lado as paixões pelos fabricantes, analisando os dados, 180, 256 bits, eu sei que não é só bits, cara, mas, cara, isso não era praticado. A 3080 era 320 bits. Então você teve uma GPU menor, com barramento menor, só que compensado pela arquitetura que é excelente, porém com preço extravagante, muito acima do que era praticado anteriormente, e com corte de chip de placa 70. A 4070 com 192 bits, na geração passada, quem que tinha 192 bits? Pois é, a 3060. Aí você entende de qual categoria de chip que ela parece pertencer, cara. E a 4060? 128 bits, que placa da geração passada que tinha isso? Ah, 3050, né? Pois é, cara. E quais placas que vinham capadas no PCI Express? A 3050, né? Vinha X8. Qual placa que veio agora X8? A 4060 Ti, 4060. Nunca uma placa 60 foi capada no PCI Express, cara. Quer dizer, tá sendo cortado o máximo possível. É o mínimo de hardware possível com o maior preço possível, cara. E as pessoas às vezes não estão enxergando esse ponto, cara. Isso pra mim tá muito claro, tá? Fora que teve aquela coisa que, cara, foi bizarro no ano passado. Eu nunca tinha visto isso. E tem pessoas que falam assim, não, Lucas, você falar essas coisas não adianta nada, as pessoas continuam comprando. Cara, a NVIDIA descontinuou uma placa. Uma empresa que tá chegando a 1 trilhão ali de valor, graças agora à inteligência artificial. Uma empresa que tem milhares de funcionários ao longo do mundo, simplesmente falou, olha, a gente vai descontinuar uma placa que nós planejamos, nós projetamos para vender, que era a 4080 de 12 GB, que também não existia nas outras séries, cara. A NVIDIA não lançava duas 4080 assim, isso é inédito. A NVIDIA simplesmente assumiu que a crítica das pessoas estavam certas, porque pensa comigo, se a NVIDIA tá certa no seu posicionamento, por que ela deslançou a 4080 de 12 GB? Se na época tinha pessoas defendendo, não, mas veja bem, a NVIDIA lançou essa placa para ter mais uma opção, para ser mais barato. Cara, por que a NVIDIA descontinuou essa placa, se ela era boa? Pensa comigo, não faz sentido. A NVIDIA deslançou por quê? Porque não estava certo. As pessoas criticavam e essas placas, ela realmente não fazia sentido. Então isso deu voz a tudo isso que a gente está falando, cara. Que aquela placa não era para custar aquele preço, aquele chip não era aquele ali. E ela relançou como uma 4070 Ti que deu uma melhorada, mas ainda não resolveu a questão de corte de chip, tá? Agora, as minhas hipóteses sobre essa questão da NVIDIA, por que a NVIDIA fez isso? A primeira hipótese é, com o seu design monolítico, em relação ao design que a AMD tem praticado ali, o módulo multichip, enfim, que é até mais barato, segundo o que a AMD falou,
ela não conseguiu atingir níveis de energia aceitáveis para as categorias de chip, então ela reduziu em 1 ou 2 níveis a sua GPU, como eu expliquei. Imagine uma 4070 de 320 watts, ia consumir mais que a 3070, né? Então assim, ela pegaria mal como uma 4070, mas aí se a gente chamasse de 4080, aí não pegaria tão mal, porque a 3080 era também 320, tá? Então as coisas começam a se encaixar. Mesma coisa a 4060 de 115, né? Em relação a uma 3060 de 170, alguma coisa assim. Se ela fosse chamada de 4050, que seja 4040, né? O consumo de energia seria diferente em relação à placa 60. Então, chamando ela de 60, parece que fica mais ajustado. A segunda hipótese, e na verdade pode não ser necessariamente só uma, pode ser um conjunto de hipóteses, para manter os lucros exorbitantes da época da mineração. Afinal, uma empresa voltada para acionistas, os acionistas querem o quê? Querem ganhar mais dinheiro. É uma empresa, as pessoas às vezes esquecem disso, é uma empresa capitalista que quer ganhar dinheiro. Simples assim, cara. Quanto mais dinheiro entrar com o menor trabalho possível, melhor. É assim que funciona, tá? Então, na época da mineração, o ganho foi surreal, cara. Foi absurdo. A Nvidia batia recorde atrás de recorde porque ela estava rachando de vender placa no preço hiperinflacionado. E ainda tinha um fator escassez no meio, que contribui também para vendas de preço mais alto. A terceira hipótese é que a Nvidia sabia que a AMD não ia manter o fôlego que manteve na série passada, na série RX 6000, onde ela conseguiu competir contra a 3090, cara. A 6900 XT competir com 3090, e isso não aconteceu agora. Tanto é que se você for renomear as placas NVIDIA como fazem sentido serem renomeadas, a 4080 seria 4070 e a AMD está competindo contra uma 70, que era o que ela fazia no passado. A 7900 XTX compete com a 4080, que seria a 70. E no passado era exatamente assim. No máximo tinha concorrência contra a placa 70. Então a Nvidia, sabendo dessas informações, como? Não sei, pode ser que eles tenham obtido essas informações diretamente ou vendo as análises iniciais, né? Eles puxaram o freio, falaram assim, olha, já que a AMD não tem muita coisa ali, vamos puxar ali, cara. Não precisa lançar tão forte, tão agressivo no preço, nesse momento aí de recessão, preocupações, Taiwan, chips, não sei o que. Vamos puxar o freio, vamos manter os preços maiores, assim a gente consegue manter o lucro mesmo com menos placas vendidas nesse momento que naturalmente está vendendo menos placas. Parece uma teoria que faz sentido, tá? E a quarta teoria, ciente do grande estoque remanescente das placas 30 e 16, ela lançou uma geração no banho-maria, né? Então assim, vamos vender as placas da série atual até acabar os estoques, depois a gente dá uma reduzida no preço, lança uma série super, não duvido que aconteça, já aconteceu no passado, né? E seriam então as hipóteses que eu trouxe para vocês. Qual dessas faz mais sentido, ou mais de uma delas faz mais sentido para você? Comente aqui embaixo, tá? Agora é lógico, pessoal, é inocente da minha parte, ou da sua, pensar que uma empresa do tamanho da Nvidia, né, com tanta gente competente que trabalha lá dentro, faria algo assim, sem querer, um erro. É difícil pensar, cara. Tudo isso é muito bem planejado, tá? Então a 4080, até naquele vídeo eu falei que eu tinha alguma coisa errada. Cara, ela foi planejada para ser assim. A Nvidia quis que ela tivesse exatamente esse corte de chip, exatamente o preço que teve, seja por qual motivo que ela quis dar ali, tá? Então não é um erro, isso é um planejamento, uma estratégia. Por qual motivo? As teorias estão aqui. Talvez uma delas ou duas faça sentido, talvez seja outro motivo, mas o que eu vejo na minha frente são essas teorias. E agora algumas curiosidades, pessoal. Lembra que a EVGA, na véspera do lançamento da série RTX 4000, saiu do barco? Simplesmente falou assim, olha, a gente não vai divulgar essas placas, não vamos vender a série 4000, citou a Nvidia ali, problemas, que não tinham liberdade, não sei o que. Ficou muito mal explicada essa história, tá? E foi na véspera do lançamento, parece que foi pra cutucar, foi pra mostrar que alguma coisa estava errada. E isso ficou assim, cara, acabou o assunto, a EVGA
inclusive líder de placa de vídeo nos Estados Unidos, cara. Líder, era a que mais vendia. Abandonar esse mercado do nada, assim, cara, foi muito estranho, tá? Na série 2000, também aconteceu uma coisa meio bizarra. Tinha sobra de placa 1000. Por quê? Eu expliquei pra vocês. A primeira onda de mineração foi justamente ali. 2017, 2018, tava acabando a mineração, né? E a Nvidia veio a público falando assim, pessoal, não vamos ter o lançamento da série 2000 para agora. Podem comprar as placas. Pessoal, 2 meses depois lançou a série 2000. Vocês lembram disso? Cara, a Nvidia veio a público falar que não ia ter lançamento novo. Ó, pessoal, pode comprar as placas. E 2 meses depois chegou. Vocês estão percebendo a semelhança com o momento atual? Estão percebendo que o ciclo do flip-flop faz sentido? Pois é, cara. E agora tá na hora de a gente falar um pouco sobre a AMD. Tá? A AMD, pessoal, como eu disse, eu não tenho certeza se eles não querem ou eles não conseguem, seja lá por qual motivo, aproveitar essas oportunidades. Lançar uma placa, nem que, beleza, eu não consigo concorrer contra todas as placas, mas eu vou lançar com preço mais agressivo. Agora era hora da AMD forçar a mão nas placas, cara. E você vê que o mercado tem reagido negativamente aos lançamentos. XTX, cara demais. XT então, cara, olha isso. $100 de diferença para a placa high-end da AMD, sendo que a diferença de performance até que é grande, diferença de VRAM, outras várias coisas. Cara, a 7900 XT poderia ser tranquilamente a 7800 XT com preço agressivo. Só que se fosse uma 7800 naquele preço, seria criticado. Então, não acreditem que a Nvidia é a vilã e a AMD é a boazinha, cara. As duas querem lucrar, as duas querem oferecer o menor esforço hard possível com o maior preço para ganhar mais. Então, também tem indícios que houve uma nomeação diferente dos chips. A XTX poderia ser a 7800 XT ou a 7900 XT tranquilamente, sendo vendida por um preço maior, aproveitando as oportunidades que ficaram para trás, forçando a mão. Lembra que lá no passado a Nvidia lançava gerações mais agressivas mesmo sem concorrência, mas na série 20 meio que a gente viu que a AMD não estava conseguindo concorrer e a Nvidia deu uma puxada de mão. E aí na série 30 voltou a concorrência fortíssima da AMD e a Nvidia foi e apertou a mão de novo na performance. Pois é, a AMD, cara, ela lançou 3 placas. 3. Tem segmentos que não tem placa. Então assim, tá num banho-maria, cara. No final das contas, a concorrência é branda, é leve, e o mercado fica nesse marasmo. E sabe quem pode assumir o segundo lugar? Pois é, a Intel. A Intel que hoje tem tido dificuldades com seus drivers ainda, com suporte em jogos. A gente vê drivers entregando ali às vezes 50%, 40% de performance, porque claramente não é que a Intel está fazendo um milagre com o driver, mas é que o driver está muito ruim. Então hoje ela ainda enfrenta dificuldades, o market share de GPU é muito pequeno, mas a Intel tem condições, tem fábricas próprias, eles têm know-how para se tornar o segundo lugar, para ser mais uma competidora nas placas. E se a AMD não se cuidar, a Intel vai reanimar esse mercado e vai passar a AMD em placa de vídeo. Espero para ver que isso aconteça, porque espero sinceramente que isso aconteça, porque aí a competição volta a reanimar e quem sabe as coisas ficam melhores pra gente, não é? Pessoal, basicamente é isso que eu tenho para trazer para vocês. No futuro, as minhas expectativas, como a série 5000 já não vai ter esses diferenciais que veio agora, pô, DLSS 3 já tem, não vai ser mais diferencial. AV1 já tem, Dual Encode já tem. Cara, sendo pela lógica a série Flip da Nvidia, eu acredito que a série 5000 venha pesada, venha forte com saltos geracionais, até porque saltar em relação a algo que foi meio cortado ali, tipo as placas da série 40, não vai ser tão difícil assim. Lógico que aí tem que ver a questão do consumo de energia e tudo mais, né? Mas também depende de uma concorrência mais acirrada, cara. Se não tiver concorrência, vem na mente, pra quê, cara? Pra que eu vou colocar tanto hardware? Pra que eu vou gastar tanto se eu posso economizar, continua líder de mercado e as pessoas vão continuar comprando, tá? Então pode acontecer às vezes algo intermediário, tipo um salto ok, melhorar um pouco a relação de custo-benefício em relação a 4000, que vai estar substituindo as placas 3000 no line-up das placas abaixo do lançamento atual, por assim dizer, tá?
E destaco para vocês também, pessoal, que a Nvidia, antigamente, ela tinha um foco muito grande em gamers, cara. Boa parte da receita era gamers. Hoje a Nvidia diversificou, que é o certo. A Nvidia hoje está muito forte em servidores, está muito forte em inteligência artificial, tá? E já especula-se que com a inteligência artificial a Nvidia pode alcançar marcas que não tinha alcançado ainda. Então, se antes o foco era maior nos gamers, havia uma necessidade maior de entregar algo diferencial para os gamers, e hoje ela confortavelmente na primeira posição, sem concorrência acirrada da AMD e Intel, que ainda está engatinhando, ela fica numa boa posição para lançar produtos ok, porque pela lógica deles não precisa, pela nossa lógica, lógico que precisa, mas pelo lado deles, cara, infelizmente o que lançar vai ser melhor do que a AMD está fazendo. Porque a AMD tá lançando muito pouca coisa, cara. Tá? E, enfim. Então, esse vídeo talvez ficou um pouco confuso, muito longo, né? Eu espero que eu tenha deixado claro as minhas convicções, as minhas opiniões, tá? Como eu disse pra você, a série 40 não é ruim, pelo contrário, a arquitetura é fantástica, ela só foi subutilizada, tá? Isso na minha opinião. Então, uma 4080 é sim muito forte, mas poderia ser mais agressiva na performance ainda em relação ao que é, ou já que foi cortado tanto o chip, que cortasse o preço, cara. Então faria até sentido, olha, ela entrega mais performance, mas o preço é o mesmo da série 80, mas não, o preço é muito maior, cara. Isso se repete com 4070 Ti, 4070, 4070 Ti é mais por quase o mesmo preço, a 4060 é mais por quase o mesmo preço, então fica assim, cara, tem mais uma opção ali. Enfim. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá? Caso queira participar dos grupos de promoções, Telegram ou WhatsApp, fica à vontade, valeu, falou, tchau, tchau.